Ah, então quer dizer que se tem uma pessoa com ideia diferente da sua, você já vai lá, escreve, posta, faz um textão, aí no final ainda coloca aquela hashtag pronto falei, ou então você vai lá e deleta, né, exclui um monte de gente. E ainda posta, hein, falando assim, fiz uma limpa em todos os meus amigos. Mas aí no outro dia, né, sempre tem um outro dia, você pensa assim, mas aquele é meu chefe, hein? Nossa, aquela amiga, era uma amiga de tanto tempo. Nossa, esse é meu aluno. O aluno pensa assim, caramba, ainda tem um semestre com esse professor. Nossa, e aquele tio que eu quebrei o pau e vou ter que aguentar agora no Natal? Que difícil, hein? Ah, eu sei bem como é que é. Nas redes sociais é tão fácil, né, tirar alguém da sua vida. Mas aí tem o dia a dia, tem as relações pessoais, as relações profissionais e a gente cai nas chamadas conversas difíceis em tempos difíceis. E por que é tão difícil? É difícil porque, além da insatisfação, das discussões, da revolta, até da decepção, muitas vezes essas pessoas fazem parte da sua vida. Parte no trabalho, parte na família, parte na faculdade, enfim. E a gente fica pensando assim, bom, eu excluí das redes sociais, mas e aí? Como é que você vai fazer no dia a dia? Né? Você vai cruzar com a pessoa e vai falar assim, não fala comigo. Fala pra ele não falar comigo. Não fala comigo. Eu já falei pra você não falar comigo. Já falei, não fala comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. E foi então que eu separei para você aí 5 dicas para que você possa conversar, se relacionar com essas pessoas. Vamos lá. Se você ainda acha que o seu comportamento nas redes sociais é uma coisa e seu comportamento no dia a dia, né, no presencial, é outra coisa, você está muito enganado. As pessoas não fazem essa distinção. As pessoas olham todo o seu comportamento nas mídias sociais, nas redes sociais e pensam assim, nossa, essa pessoa é desse jeito? Mesmo que te conheça, tem esse confronto. Então você tem que, a dica aí é você ter uma coerência. Quem você é e o que você posta, o que você curte, o que você compartilha. Então, cuide aí da sua imagem. A segunda dica é você determinar o grau de importância que essa pessoa tem na sua vida, porque a gente tem vários graus aí. Então, você tem que pensar o seguinte, bom, é uma pessoa importante ou não? Se é uma pessoa que não é importante, veja bem, para que discutir? Para que você vai ficar se desgastando, perdendo tempo, tentando uma conversa amigável? Se ela não é importante de forma alguma e você já excluiu das redes sociais, ignora essa pessoa, nem fique olhando o que ela posta, tal. Ignora. Pior do que perder uma discussão é você ser ignorado. Agora, se a pessoa é muito importante na sua vida, não quer dizer que você vai mudar de opinião só para satisfazê-la. Mas o que você vai fazer? Você vai buscar estratégias para ter uma conversa assim minimamente amistosa. A dica número 3 é perceba se a pessoa que você está aí conversando é uma pessoa muito fechada, muito resistente. Tem gente que já está absolutamente convicto da sua opinião, do seu posicionamento. E aí, como é que você vai perceber isso? Geralmente essas pessoas elas querem continuar, querem estender a discussão e ela vai falar assim, vai, me argumenta, me dá insumos para que eu possa concordar com você. Vamos lá, me convença. E aí é um enfrentamento. O que você vai fazer? Elegantemente você vai falar assim, imagina, de forma alguma, ia ser um desrespeito muito grande eu tentar te convencer, sendo que você já está tão convencido das suas ideias. Não se preocupe com isso. E encerra o assunto. A dica número 4, vale aí aquele dito popular, sabe, que fala assim, não entre num buraco que você não possa sair dele. O que é isso? Use sempre argumentos, dados confiáveis, não vai entrar numa discussão despreparado, sabe? Não se apresente assim como um mero engolidor de informações. Sabe, uma pessoa que não tem senso crítico. Hoje em dia a gente precisa desenvolver muito senso crítico para poder discernir qual informação é verdadeira, qual informação não é. Então aí não vá discutir baseado aí nas famosas fake news, porque você vai ser destruído nessa discussão. E a chance de virar uma briga é sim muito grande. A dica número 5 é exerça a empatia. Muita gente conhece empatia como empatia é o que é sentir o que o outro sente. Só que é mais do que isso, é você entender o porquê que o outro se sente daquela forma, por que ele é tão fechado nas opiniões, por que ele está sendo tão influenciado, quais são os seus valores, quais são as suas razões, sua história de vida, seu grau de instrução. Então, quando você usa empatia, parece que você está fazendo bem só para o outro, mas não é, você está fazendo muito mais por você.
Por quê? Porque à medida que você entende, você se acalma e você não sente a necessidade de ficar discutindo, disputando, sabe? Você se acalma e pensa assim, nossa, eu até entendo por que a pessoa pensa dessa forma. E aí vale aquela máxima, sabe? Não justifica, mas explica. Bom, então, quando você tiver aí que dar um conselho, discutir um assunto, ou se posicionar até no papel de pai, de filho, de mãe, de chefe, de professor, de influenciador, pense o seguinte, sai um pouco de você e pensa na realidade do outro, sabe? Não seja assim tão egoísta achando que só você tem razão. Seja mais responsável com seus relacionamentos, responsável com a sua imagem e, acima de tudo, dê o exemplo. Eu garanto que você dando o exemplo, você vai ser sempre muito bem respeitado. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! Deixe aqui nos comentários como é que estão sendo aí para você essas conversas difíceis em tempos difíceis, pós-eleições, enfim. Comenta aqui e aí a gente dá continuidade a essa série e eu vou respondendo aí as suas perguntas.